Vamos dar continuidade à leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. 1 Crônicas tem 29 capítulos. Não esqueça, aprenda, memorize, para você ficar apto na palavra de Deus. Como alguém que maneja bem a palavra. E estamos continuando ainda, lendo a genealogia. Porque se não entendermos a genealogia, jamais poderemos entender o restante da Bíblia Sagrada. Amém? Como Jesus veio, de que família ele veio, de que genealogia. Então é importante entender. Para você depois não dizer que criar uma loucura na sua cabeça e dizer que você faz parte de uma das tribos de Israel. Tá bom? Não entra nessa leseira. Descendente de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Jezreel, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e a Laúde. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, e Isma, e Dibas. E era o nome de sua irmã, Azelelpone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezra, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Assur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e a Éfra, e a Temene, e a Rastare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Issá e Eitinã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba. E as famílias de Arel, filho de Arum, e foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Aqui dá um esboço de uma pregação muito tremenda a respeito desse Jabes. Mas este não é o caso de pregar sobre ele ainda. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Eston. E Eston gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teina, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonetai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale, dos artifícios, porque foram artifícios. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefuné, Iru, Elá e Naã. Os filhos de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zif e Zifa. E Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter e Mered. E Efer, Jalom. E ela teve mais a Miriam, Samai e Isba, pai de Ex-Temoa. E sua mulher judia gerou a Jared, pai de Gedor, e a Efer, pai de Socó. E Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered
tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueira, o Garmita, e Estenoa, a Macatita. Os filhos de Simeão, Aminon, e Rina, e Ben-Amã, e Tiron. Os filhos de Ize, Zoete, e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbea. Como também Joaquim e os homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazube, Leém. Porém, estas coisas já são antigas, bem antigas. Estas foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali como o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, e o seu filho Mibsão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Becerba e em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Macabote, em Hazar-Suzim, em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etam, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e sua genealogia. Porém, Mesobabe e Janleque, e Josa, filho de Amazias, Joel, Jeum, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, e Jaacobá, e Zoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alum, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes das suas famílias. As famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram as montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e Uziel, filhos de Is, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos Amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Aleluia. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas por profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele proveu o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, Palo, Esron e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem
foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroê, até Nebo e Baal-Meon, também habitaram da banda do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe, e Safão o segundo. Porém, jamais Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Messulão, e Seba e Jorai e Jassã, e Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Gumi, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, no dia de Jotão, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, rei de Israel, dos filhos de Ruben e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e enteçavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.660 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getu, e Nafis, e Nodab. E foram ajudados contra eles e os agarenos, e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhe deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram, porque Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hernon e Seni, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. Estes foram cabeças de suas cabeças paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Aziel, a Jeremias e Odavias. E Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefe das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais, e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante dele. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pur, rei da Síria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abo e a Ara e ao rio Gozã até o dia de hoje. Irmãos, Deus suscitou o espírito de Pur. Quem traz espíritos a fazer a justiça de Deus ou cumprir a ira de Deus sobre uma nação é Deus. Espírita nenhum tem poder de trazer dos mortos aquele que foi, aquele que morreu. Não caia nas mentiras do diabo, porque todo o poder de suscitar é de Deus, como que está escrito. Pelo que Deus de Israel, o Deus de Israel, suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas
e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, com H, o Hala, o Rabô, o Hara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Aleluia. Prosseguindo para o capítulo 6. Descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. A genealogia ela vai até o capítulo 9. Do capítulo 9 para lá já são histórias daquilo que não estão escrito em 1 Samuel e nem em 1 e 2 Reis, mas que está escrito em 1 e 2 Crônicas. Para a gente entender e encaixar o entender da história desses livros anteriores. Descendente de Levi, seu ministério e suas cidades. O leviato ele não tem permanência eterna, tá? O leviato ele vai até o cativeiro de Babilônia. Depois do cativeiro de Babilônia, Deus ele não dá mais poder aos levitas para serem ponte, intermediação, ou seja, intermediador entre Deus e o homem, para eles levar a oferta a Deus e para Deus descer sobre eles a resposta ao povo. Até lá, depois Deus tira isso deles. Vamos descobrir o porquê quando chegarmos em Ezequiel. Aí vai entender. Não tem mais cargo de levita hoje. Se o seu ministério usa isso como cargo, procure entender a palavra de Deus e tirar isto do seu ministério e colocar todos como servos do Senhor. Adoradores. Aleluia. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Issá, e Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, e Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, e Abiú, e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiode. E Meraiode gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube. A Itube gerou Zadok, e Zadok gerou a Imaás. Imaás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube. E a Itube gerou Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeuzadak. E Jeuzadak foi levado cativo, quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém, pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão e Issar, e Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. Joá, seu filho, Ido, seu filho Zerá, seu filho Jaaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assi, seu filho, Eucana, seu filho, Ebizaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto o Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho,
e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Eliabe, seu filho Jeorão, seu filho Eucana. Os filhos de Samuel, Vagni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Marli, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simei, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com altares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos Coatita: Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sefonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Issá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisse, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anz, filho de Bani, filho de Sefo, filho de Mali, filho de Mus, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto, sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abissua, seu filho Baque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, e seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos Coatita, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arrabalde que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram às cidades de refúgio, Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jati e Estenoa, e os seus arrabaldes, e Ilem, os seus arrabaldes, e Debi, os seus arrabaldes, e Assã, os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, e os seus arrabaldes, e Alé e Alemete, e os seus arrabaldes, e Anatote, os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades, mas os filhos de Coate que restaram, das famílias da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo suas famílias, da tribo de Sacá,
e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e aos seus arrabaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto aos mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades dos seus termos, se lhes deram da tribo de Efraim. Porque eles deram a cidade de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquineão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Ajalon e seus arrabaldes, e Gat-Rinom e os seus arrabaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Beleão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram o que ficaram da família das tribos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã em Bazã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Sacá, Quedes e os seus arrabaldes, e Adaberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Asser, Masal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes, e o Cuc e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes, em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari e das tribos de Zebulon tiveram a Rimono, os seus arrabaldes, e a Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, da banda de Jericó, a oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza com os seus arrabaldes, e Quedemote, os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, Ramote, e Gileade e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Manaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Amém? É fácil ler a genealogia? Não. Porque a gente mal sabe pronunciar o nosso nome. Imagina o nome judeu, hebreu, assírio que tem aí. Fora as outras nações, cananeu, pelezeu, quereteus, né, egípcio. Mas o importante é perseverar na leitura. Não pular, tá? Não pode pular as genealogias, não pode pular nenhum livro, nenhuma página da leitura anual. Porque você não vai entender quando você chegar lá na frente. E o Espírito Santo vai te cobrar a página que você pulou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.